soberano Pai, autor da vida, nós estamos, ó Deus, nesse fim de dia, Senhor, fim de tarde, na Tua casa, ó Deus, para Te reverenciar, ó Pai, para cantar hinos de louvor, para ouvir a Tua palavra, para que assim possamos ser fortalecidos, ó Deus. O mundo nos desgasta, o dia a dia nos desgasta, mas Tu és aquele, ó Deus, que nos dá força, que nos renova, como a Bíblia diz, renova como águia, Pai. Receba os nossos louvores e agora nos abençoe no decorrer, Senhor, da ministração da Tua palavra, pois é em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos. Nós vamos ler as Escrituras. Gênesis capítulo 12. E depois só um versículo em Hebreus 13. Parece que está meio bastante alto o retorno. Acho que agora ainda está, parece que está dando um pouco dele. E depois é só um versículo em Hebreus 13, daí vocês só acompanham. Agora ficou bom. Agora, então, nós vamos ler juntos Gênesis 12. Escritura bastante usada, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade, na verdade é Abrão, né? Depois muda para Abraão. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora só um versículo, que é o título da nossa meditação. Vocês podem só escutar. Hebreus 12, versículo 14. Onde Paulo diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Senhor nosso Deus, unja-nos, ó Pai, e nos dá um bom momento na Tua presença. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentem, irmãos. Quero que todos façam esforço para estar no Espírito, não deixar a mente vagar, preocupação, para que possamos ser abençoados por Deus. E eu quero cantar um hino com vocês, antes de entrar na mensagem, 443. O Marcos foi ali, mas até que ele vem, nós vamos cantando. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal, eu sinto a mão de Deus
cruz estendida, então eu vou e não temo mal. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero meditar com vocês sobre essa escritura que lemos em Gênesis capítulo 12. E o título, como eu falei, é o versículo 14 de Hebreus 13. Não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Nós estamos vamos dizer assim, em como é que posso dizer assim, em um período de caminhada, em que nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui, mas uma coisa nós devemos ter certeza, e temos, né? Onde a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Nós olhamos para as Escrituras, vemos os exemplos, e isso serve para quê? Para nos animar, para saber que aquele Deus ainda é o mesmo. Que Ele, como deu capacidade, capacitou Abraão de forma que era impossível ele vir a ser o que foi, pai de nação, como a Bíblia diz. Através de Abraão, como Deus prometeu, disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa você recebeu uma promessa dessa, né, como Abraão recebeu. Que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porque Deus precisou chamar esse homem, tirar ali do mundo pagão, trazer ele para caminhar com Deus. E o que nós precisamos dia a dia é o que? Caminhar com Deus. Temos dificuldades, temos problemas, mas se Deus está conosco, irmãos, nós vamos passando dia após dia. Quantos anos, né? Já podemos olhar para trás e ver que a estrada já ficou comprida. E a nossa chegada está logo ali, mais perto do que nós imaginamos. Abraão
75 anos de idade. Às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de vir servir a Deus com 18, 20, 17, 20, 30 anos, mas você se coloca no lugar de Abraão. Ele tinha 75 anos. E a sua esposa, 65. E o que traz alegria para um lar, nós sabemos, é uma criança, é um herdeiro, é um descendente, né? Principalmente naquele tempo aí em que eles realmente valorizavam isso. A mulher não ter filho naquela época era um opróbio, era uma vergonha. Parece que hoje mudou um pouco, né? Mas naquele tempo elas desejavam, né, ter alguém que fosse seguir a linhagem, ter um herdeiro. Vocês lembram de Ana, né? Esposa de Eucana. E aí vocês vejam uma coisa, irmãos, como Deus ouve a oração. Quando é de um coração sincero, Ele ouve. Mas nós vemos a história nesse ponto, né? Ana no templo. Mas às vezes nós não vemos Ana antes do templo. Quantas vezes ela tinha dobrado o joelho e dito: Senhor, eu quero um filho. Senhor, tira esse opróbrio de mim. Me dá um filho. O ano que vem ela ia de novo lá: Senhor, me dá um filho. No outro ano, me dá um filho. Chegou a hora que Deus disse: agora chegou a hora. Agora eu vou te dar um filho. Por isso que quando nós desejamos algo, porque a Bíblia diz que Deus deseja, Deus concede o desejo do nosso coração. Quando nós desejamos algo correto, sincero, para o Evangelho, para o bem-estar da igreja, da família, Deus diz amém, é isso. Mas às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, não na hora que nós esperamos, mas na hora dele. Então você veja, e ela ali estava, vou saindo um pouco do nosso tema, ela estava no templo, só mexia os lábios, amargurada de espírito. Eu queria ter um filho. Senhor, me dá um filho. A ponto que Eli, o sacerdote, olhou e pensou: essa mulher está bêbada. Até quando, mulher, não vai te apartar de você o vinho? Ela disse: não, meu senhor, não estou embriagada, não, estou amargurada de espírito, porque eu desejo um filho. E ele ali profetizou e deu um filho para ela. Deus, né, através de Eli. E que filho, né? Foi sacerdote, foi juiz, foi profeta, né? Foi um homem que realmente marcou história, liderou o povo de Deus, foi criado no templo, né? Alguém que Deus pôde confiar, porque alguém também se colocou na mão de Deus. Deus é o positivo, como eu digo às vezes, nós o negativo. Agora, voltando para Abraão, da mesma forma ele, né? 75 anos, esposa 65, só os dois. E meio que tinha adotado, né, Ló, seu sobrinho. Mas um dia ele ouve uma voz que era uma voz diferente. Uma voz diferente do mundo, uma voz diferente da religião, uma voz diferente da política, mas uma voz que tinha autoridade e confiabilidade. Abraão, saia da tua parentela e venha caminhar comigo, que eu vou te abençoar. E você vai ser pai de nação. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aquilo foi como, vamos dizer assim, um bálsamo, foi uma chuva de alegria. Agora eu tenho esperança.
E aí, quem sabe, ele começa a arrumar as coisas ali já para partir. Mas Abraão, você vai para onde? Você vai sair do meio da tua parentela e vai andar peregrinando por aí? Vai para onde? Não sei. Uma divindade me chamou e eu creio nessa divindade. E eu creio que ele é o Deus que fez os céus e a terra. E eu vou para lá. E aí veja, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Conforme ele começou andando com Deus, ele começou a criar um laço de amizade com Deus. E Deus provou a fé dele. Provou a fé dele, mas a fé foi aprovada. A ponto que ele era tão íntimo de Deus, não é? Que a Bíblia diz que Abraão procurava uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. A Nova Jerusalém, né? Mas ele procurava aqui. Se esse Deus me chamou para caminhar aqui com ele e diz que vai me abençoar, ele deve ter uma cidade. Ele deve ter um lugar. E de repente ele encontra com quem? Com Melquisedeque. O príncipe, rei de Salém, o rei dessa cidade. E eu imagino ele dizendo, andam dizendo que eu estou doido de procurar uma cidade, mas eu encontrei o rei dela. Isso prova que existe uma cidade, porque eu encontrei com o rei. Ele me deu pão e vinho, me alimentou, me deu o estímulo do vinho. E eu dei o dízimo para ele e ele pegou. Não sou doido, não. Há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Por isso que Paulo vem e une essa escritura e ele diz, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. E Abraão segue caminhando, né, com Deus até que ele recebe de novo a visita de Elohim. Daqueles 3 anjos, né, Deus estava entre eles. E aqueles 3 anjos chegam, mas Abraão vai até o que estava no meio e disse, meu Senhor. Abraão não era trinitário. Se eu tenho achado graça sobre ti, quer dizer, não passe do teu servo. Chega aqui, vamos lavar os pés, vamos fazer um alimento, vamos matar um bezerro, fazer vamos dizer assim, um alimento, comer uma carne, tomar um leite, fica aqui, chega na sombra. Ele viu que ali era Deus, e quando Deus te chamou, também você viu que era Deus, e nada faz mais você parar. Enquanto os incrédulos dizem que o William Branham é falso, dizem que ele é verdadeiro, porque ele cumpre com as Escrituras, ele não diz nada contra as Escrituras. Ele compreendeu e viu que ali era Deus, e chamou ele para ter um momento, né, de companheirismo. E eu gosto disso, irmãos. Deus dando testemunho. Deus não. Há uma escritura que diz que Deus não se envergonha do seu povo. Deus não se envergonhou de Raabe, a meretriz, porque Cristo veio através da linhagem de Raabe. Por quê? Porque ela também não se envergonhou em proteger os espias. Deus não se envergonhou de Ruth também, que casou com Boaz, e através dessa linhagem veio o Messias. Por quê? Porque ela se posicionou pela palavra de Deus, ela se posicionou pelo povo de Deus, quando Noemi disse, fique, filhas minhas, eu não tenho mais nada, eu me tornei amarga, eu perdi meu esposo, eu perdi meus 2 filhos. Fiquem. A Bíblia diz que Orfa abraçou Noemi, chorou e voltou. Mas Ruth se apegou à sua sogra e disse, eu não volto.
Aonde você passar a noite, eu passo a noite também. Aonde você dormir, eu durmo também. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Deus não se envergonha dos seus filhos em chamar do seu povo. Vem a linhagem, né? Passa em Ruth com o Boaz, e ali veio o Messias, o Salvador da terra. O Salvador dos cristãos. Não de todos, né? Porque não é todos que aceitam. Deus dá testemunho dos seus filhos. Eu gosto disso, irmãos. Deus ali comendo aquela carne bem temperada ali com Abraão, Deus se faz homem para poder nos entender, para poder ter companheirismo com o homem. Ele olha para o anjo e diz: porventura eu vou ocultar a Abraão o que eu faço, visto que ele virá a ser uma grande nação, e ele ordenará os seus filhos no meu caminho. Deus dando testemunho de Abraão. Quanta dificuldade Abraão tinha, quanta dificuldade nós temos, mas quantas vezes Deus também pode dar testemunho de nós. Entra ano e sai ano e você não baixa a guarda. Você continua crendo, você continua buscando em Deus, você continua esperando, você continua se apartando do mal. Deus dá testemunho. E ali foi a hora que Abraão achou a oportunidade para interceder pelo seu sobrinho apostatado Ló. A noiva intercedendo pela igreja. Por isso que o espírito da noiva não é jogar pedra nas denominações, mas o espírito da noiva é interceder, é querer céu para eles, não é chamar eles de laodiceano, como eu já ouvi. Porque ali você vê Abraão, o tipo da noiva, intercedendo por Ló, o apóstata. Tipo da igreja nominal. Mas ele era justo, né? Senhor, o Senhor vai destruir a Sodoma e Gomorra, mas se tiver 50 lá, o Senhor poupa a cidade por causa de 50? Poupo. Tá, mas ele pensou, mas acho que não tem 50. Eu sei que tem Ló, as filhas e a esposa. Mas se tiver 40, o Senhor poupa? Poupo. Ele pensou, mas acho que não tem 40. Se tiver 30, poupo. E foi baixando, eu creio que ele chegou até 10 ou 20, se não me falha a memória. Deus disse, poupo sim, por causa deles. Abraão ficou torcendo que tivesse no mínimo 10, né? Chega lá, não tinha, mas Deus poupou o justo. Antes de derramar fogo em Sodoma, Deus tirou o justo. Como a Bíblia diz que o justo é levado antes que o mal aconteça. Vocês conhecem a Escritura? Ali ele teve a oportunidade de interceder. E eles viveram, irmãos, como eu e você. Mas uma coisa é certa, eu gosto de analisar e ver a fé de Abraão, quando ainda vejo essa escritura que Deus disse, eu vou ocultar alguma coisa dele, visto que ele virá a ser uma grande nação e ele vai ordenar os seus filhos no meu caminho. E eu preguei isso há bastante tempo em Chapecó e eu falei alguma coisa, eu creio aqui, durante esse tempo que a gente está por aqui. Que Abraão, ele não somente cria, mas eu usei a expressão, ele externava a sua fé aos seus filhos. Quer dizer, ele ensinava, ele tirava de dentro para fora. A vida de Abraão dava testemunho que os empregados dele tinham a mesma fé. Isaac teve a mesma fé. Ele externava, ele aplicava. Por isso que Deus disse, ele vai ensinar os seus filhos no meu caminho, ele vai ordenar a sua família no meu caminho. Você veja quando Eliezer era um servo, vamos dizer, um empregado de Abraão. Mas a mesma fé de Abraão já tinha, vamos dizer assim, migrado para Eliezer.
Ele cria no mesmo Deus, tinha a mesma fé. Ele, quem sabe, fazia as orações junto com Abraão. Ele via o posicionamento de Abraão. Ele via a fé de Abraão e ele obteve a fé de Abraão. E Abraão chega para Eliezer e diz, olha, eu vou pedir para você ir lá na minha gente e trazer uma noiva para o meu filho, mas você não pega dessas ímpias aqui não, dessas pagãs, você vai lá no meu povo. Sim, senhor, eu vou lá. E ele pensou, que responsabilidade o meu patrão me deu, trazer uma noiva para o filho dele. Mas ele lembrou, o meu patrão serve a Deus. E eu também sirvo a Deus. E eu não vou fazer de qualquer forma, não. Eu não vou colocar uma condição favorável, porque às vezes a pessoa, a fé desse tamanhozinho, que aí ele coloca uma condição mais favorável. Aquilo, claro que vai acontecer, provavelmente, né? Mas a condição que Eliezer colocou era uma condição desfavorável. Não havia favoritismo naquilo. Ele chegou junto ao poço, se assentou ali e disse, Senhor, a moça que eu pedi água e ela dizer que me dá água e que também vai dar água para os meus camelos, essa é a que o Senhor escolheu para que seja a esposa do meu senhor Isaac. Agora você imagina você, está ali um marmanjo sentado, junto com mais alguns homens que lhe acompanhavam. Lá vem Rebeca, uma moça, quem sabe 17, 18 anos. E ele diz, moça, me dá um pouco de água. Bem simples, né? Pegava o balde, vocês sabem como é que pega água, né? Nesses poços. Eles jogam lá e depois eles puxam, né? Os mais antigos conhecem bem. E ela jogou o balde lá, encheu de água, trouxe, deu um copo para ele. Eu vou te dar água para você e também vou dar para os teus camelos. Ela foi cortês? Foi. Mas ela poderia dizer assim, eu vou lhe dar água, eu vou lhe emprestar o balde, você pede para os teus funcionários tirar água e para dar para os seus camelos, porque parece que eles bebem em torno de quase 200 litros de água. Mas ela nem viu quando disse, quem sabe ela se pensou, mas o que eu arrumei para a minha cabeça? Dar água para todos esses camelos aí, esses marmanjos aí sentados me olhando. Por quê? Porque aquilo foi uma condição que Eliezer colocou entre ele e Deus, uma condição para ele ter certeza que era Deus. Que ali estava a moça escolhida para ser a esposa de Isaac. Por onde viria essa linhagem que seria abençoada? Por onde viria essa linhagem que viria o Cristo? Por onde viria essa linhagem que as famílias da terra seriam abençoadas? Olha o posicionamento deles, vivendo nesse mundo como vivemos, mas com a fé estabelecida. E aí ele viu, fechou 100%, é ela. É ela mesmo. Moça, é o seguinte, agora eu vou te contar. Eu fiz um teste com Deus, que a moça, vamos dizer assim, que eu pedisse água e ela dissesse que daria para mim e para meus camelos, seria a noiva para o meu senhor Isaac. Ela nunca tinha visto Isaac, coisa nenhuma. Aí os irmãos dela disseram, você vai? E ela disse, eu vou. E ela quis esperar um pouco e Eliezer estava com pressa. Não, vamos amanhã já. E quando, veja, irmãos, como a Bíblia ela nos ensina o caminho do sucesso, da vitória espiritual. Quando eles estavam chegando já próximo das terras de Abraão, Rebeca olha por cima e vê um rapaz lá e foi amor à primeira vista. E a Bíblia diz que ele estava indo aonde? Quem que se atreve a dizer? Sim, a Bíblia diz que Isaac saiu ao campo para orar. E quando ele saiu para orar, ele encontrou a sua noiva. E Rebeca disse, quem é aquele moço lá? Que ela é o meu senhor Isaac.
é o teu noivo. Veja como Deus faz as coisas. E eles andaram por essa vida como eu e você, e Abraão, nosso pai na fé, como a Bíblia diz, procurando essa cidade cujo artífice e construtor era Deus. É Deus. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A Bíblia diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrompe. A Bíblia diz sim, que corrompe grandemente. Abraão não fica parado, mas continua caminhando, demarcando a terra, porque aonde a planta do teu pé pisar, eu tenho dado a tua descendência. E assim nós estamos caminhando no Evangelho. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado emprego, Deus tem nos dado casa, Deus tem nos dado tudo de bom, mas não é aqui o nosso descanso. Nós estamos caminhando para aquele lugar. Por quê? Somos, afinal de contas, filhos do Rei. Somos a propriedade de Deus. Os olhos do Senhor estão aonde? No seu povo. Estamos nessa caminhada. Mas o nosso objetivo não é aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, né? Tem nos guiado, nos protegido. Ele prometeu não somente um céu para nós, mas Ele prometeu e disse: eu estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação do século. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar. Aí você veja, irmãos, às vezes se sente pequeno, se sente ninguém, se sente desprezado, mas você não faz conta, você não se dá conta que Deus está contigo a todo tempo. Senão nós não estaríamos aqui. Quando Jesus se ausenta por 3 dias e meio durante a sua sepultura, os discípulos já andavam todos espalhados. Mas Jesus Cristo ressuscitou, animou eles e disse: agora que vocês compreenderam que era necessário eu morrer e ao 3º dia ressuscitar, então vocês agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Fiquem lá, não saia de lá. Irmãos, não sei se vocês estão captando. Eu preguei um dia uma mensagem falando sobre isso, não lembro o título. Quando Jesus permitiu os discípulos irem atravessar o mar, lembra, né? Vocês podem ir indo, que eu vou ficar despedindo a multidão por aqui, pegue o barco e vão indo. E o irmão Brana diz na mensagem, creio que é testemunho do mar, que quando eles saíram sem Jesus, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas, em outras palavras, Jesus poderia dizer isso é para eles aprender que eles não podem ir sem eu. Eles vão aprender a nunca mais se aventurar a ir sem eu. E a tempestade se levantou, né? Vocês sabem, né? Estou dando só uma pincelada nessa parte. Mas quando eles viram que a coisa estava estourando para tudo que é lado, eles olharam Jesus vindo por cima do mar. E a Bíblia diz que quando Cristo entrou no barco, o mar se aquietou. Aí você pensa, mas eu estou sozinho? Não, você não está sozinho. Porque durante 3 dias que eles ficaram sozinhos, 2 deles vão para Emaús, Pedro volta para as redes. Mas Jesus ressuscita e volta e diz: eu vou ao encontro deles na Galileia. Diga aos seus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar eles. E ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E quando desceu o Espírito Santo, a Bíblia diz, repartida como língua de fogo sobre cada um deles. Agora era Cristo em cada um deles, eles não estavam sozinhos.
Embora temos nossas fraquezas, não vamos deixar de ser humano, mas não estamos sozinhos, porque se nós estivéssemos sozinhos, nós não estaríamos aqui. Por isso Davi disse: ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por isso, irmão Branham, em uma das suas mensagens, ele diz: quando eu chegar lá em cima, eu vou dizer porque eu temi. Se era tão grande glória assim que me esperava. Como a Bíblia fala de Enoque, que Enoque andou com Deus alcançou testemunho de que agradara a Deus e não foi mais visto, porque Deus para si tomou. Tipo da noiva, né? Não sei se... Peguem isso, irmãos. Peguem isso. Quão glorioso será quando você olhar lá de cima para dizer assim: tudo acabou, passou, adeus mundo velho. Não terei mais morte, não terei mais preocupação, não terei mais cabelo branco, não terei mais nada. Eu estou indo embora. Por isso que a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Bíblia nos incentiva dizendo: as mesmas lutas que vocês passam, vossos irmãos ao redor do mundo também passam, mas num dia desse nós nos reuniremos nos ares. Irmãos, por isso a Bíblia diz em Malaquias que ali nós saltaremos, deixa eu ler aqui para vocês, como bezerros, né? Deixa eu achar aqui. Malaquias. Mas eu não achei aqui, mas em Malaquias 3, a Bíblia diz assim: mas para vós que creem no meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará em suas asas, e saireis e saltareis como bezerro do cevadouro. Pois a gente acha, é no final de Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará em suas asas, e saireis e saltareis como bezerro do cevador. E a Bíblia ainda diz que o ímpio será como palha, mas para aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Por isso que tem um hino, não sei se o irmão Lindomar sabe, se souber podemos cantar, que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Pensa você. Paulo disse aos Tessalonicenses: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Cristo também ressuscitará aqueles que morreram. Versículo. Aqui, ó, no final. Ó. Vamos ler todo ele, então. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
que não, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerro no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Como disse Paulo, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses que eu estava citando, né? E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Será um dia normal. Você vai estar preocupado com os teus afazeres, mas eu penso que vai estar aquela expectativa, irmão Lindomar. Aquela presença divina por ali, sabe, ao teu redor, aquela presença divina, e de repente você vê o teu irmão que já partiu, com a idade de 18, 20 anos da idade, e você vai olhar e vai conhecer, porque você já está praticamente em outra dimensão, e você vai dar um estalo, mas quer dizer que o arrebatamento já vai acontecer? E não mais do que um segundo, como a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos. Quem sabe a gente, como eu sempre tenho dito, inicia um diálogo ali. Quem sabe dá um abraço nele e você é transformado em... Vamos subir naquela reunião nos ares. E naquela reunião nos ares estará William Branham, naquela reunião dos ares estará Paulo, Pedro, Tiago, João. E de repente chegará a pessoa mais importante, Jesus Cristo, e dirá: vamos embora, eu vim encontrar a minha noiva. E aí nós teremos uma festa de 3 anos e meio, nas bodas do Cordeiro. E então entrará o milênio de paz, e então depois entrará a eternidade. Como podemos trocar essa esperança por falsas doutrinas, por vida imunda, por vida de pecado? Como podemos trocar? De jeito nenhum. Se precisar ficar ao altar, com a boca no pó, nós devemos ficar, mas não perder esse dia ali, não perder essa reunião ali. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.